Olá, querido ouvinte da Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. E hoje eu vou tocar a sua vida e a vida da sua família, porque trouxe uma convidada muito especial, a Marisa Oliveira. Ela é fundadora do Espaço Origens, terapeuta transpessoal e conduz constelações familiares há 23 anos. Marisa, muito bem-vinda ao programa Lógica da Vida. Muito obrigada, eu estou emocionada aqui de estar do lado dessa mulher linda, maravilhosa, inspiradora. E eu espero que chegue algo de bom aí para você. Ah, tenho certeza que vai chegar algo de bom para você e para a sua família também, porque esse assunto, gente, da constelação familiar é um assunto muito importante, tá? Porque a gente vive dentro do grupo familiar. A família é a nossa base, a nossa raiz, o nosso porto seguro. E quando tem algum conflito nessa área, realmente, né? Bagunça a nossa vida. Não dá para você ficar bem, né? Se você tem dinheiro, você tem saúde, mas você tá mal com seus familiares. Incomoda, você não fica numa boa, não é verdade, Marisa? Não fica, não fica. E aqui, às vezes, as pessoas confundem um pouco a ideia do trabalho sistêmico familiar, quando a gente fala de família, achando que as pessoas têm que ficar dentro do núcleo familiar, ficar com o pai, ficar com a mãe, ficar com a família o tempo todo. Não é isso. Né? Quando nós estamos em paz com a nossa família, é onde a gente se sente mais livre para viver a nossa vida, os nossos sonhos, realizar tudo que a gente veio para realizar nessa vida. Quem fica preso lá na família não está livre para realizar aquilo que veio realizar aqui neste planeta. Mas precisamos estar em paz com a nossa família. Né? Precisamos estar gratos por tudo que recebemos da forma que foi. Exato, senão fica aquele incômodo bipando lá dentro do nosso peito e isso vai atrapalhar todo o resto, com certeza. Mas, Marisa, explica um pouco para o público, né, para a audiência aqui da Vibe Mundial, o que é constelação familiar? Primeira coisa que eu quero falar é assim, tem muita gente falando de constelação familiar. Tá na moda, tá na moda. Tá na moda, a gente vive aquele boom, todo mundo tem constelador, falando, né? Em cada esquina tem um constelador. E sim, gente, eu concordo que tem muita gente que está perdida, muita gente falando bobagem. Mas é importante, de fato, entender esse trabalho, que ele é lindo, ele é transformador. Ele é muito forte. O trabalho das constelações, ele surge através de um alemão chamado Bert Hellinger. Eu até trouxe aqui um livro que tem aqui a carinha dele. Não Olha sei aí, se dá gente, para você ver. que está acompanhando no YouTube. Sim, o Bert Hellinger, ele nasceu em 1925 e ele desencarnou, né, agora em 2019, com 93 anos. É uma vida inteira dedicada ao trabalho sistêmico. E como que surge o trabalho? Bert Hellinger começa a história dele como um sacerdote, depois foi fazendo várias formações dentro do trabalho terapêutico, vai da Alemanha, ele vai para a África, ele volta para a Alemanha, todo um caminhar. Né? E o que ele percebe, a gente vê isso mesmo no consultório, eu vejo isso no consultório acontecendo. A gente está ali no trabalho terapêutico, a pessoa traz uma questão, tem uma dor, a gente vai caminhando, vai transformando, a pessoa vai dando largos passos. Até que chega um momento, Gisela, em que parece que o processo empaca. Sim. Não vai, não caminha. E o Bert Hellinger ficou intrigado, porque ele via que tinha uma questão, que tinha uma dor, ele via que a pessoa queria transformar isso, mas o processo não andava mais. Nesse momento, normalmente, o que a gente faz? Ah, essa terapia não está funcionando mais. Ah, nós ficamos amigos, agora vou trocar de terapeuta. Sim. Mas o problema não é no terapeuta e nem que você muitas vezes esteja cansado do trabalho terapêutico. Ele ficou intrigado e começou a estudar esses casos. E ele percebeu que mais de 60% das nossas questões não são questões de cunho comportamental. Aquele Sim. dos nossos traumas de infância, que passamos lá, os nossos perrengues na infância que marcam, dores que marcam. Né? Isso sim a gente trabalha dentro da ferramenta da terapia, da psicoterapia. Ele descobriu que mais de 60% nós herdamos da nossa ancestralidade, dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, independente de termos ou não conhecido eles ou de conhecermos ou não essa história. A base desse trabalho
É a base dos campos morfogenéticos, né? Depois a gente pode explorar mais isso se tiver um tempinho aqui, né? Sim, sim, Né? sim. Que traz o quê? Que existe uma informação de tudo que foi vivido, que ela permanece. Da mesma forma que nós herdamos nossa herança genética, Genética. sim, que define nossa cor de pele, de cabelo, nossa estatura, mesmo que a gente não conheça os nossos pais, nós herdamos tudo isso. Da mesma forma, nós também herdamos uma memória de tudo que foi vivido. E isso atua na nossa vida e da dos nossos filhos também. Então, como é importante, né, gente, nós identificarmos isso, o que que a gente está trazendo, né? E pode ser coisas boas também, não precisa ser só coisas ruins. Com certeza também tem componentes bons, mas aqueles que estão nos atrapalhando, que estão travando a nossa vida, a gente precisa cuidar deles para se libertar. E você sabe que o programa Lógica da Vida, ele fala, reflita sobre o passado para compreender o presente e poder ter boas realizações no futuro. Então tem tudo a ver com isso, porque na verdade está tudo interconectado, né? Por mais que a gente não se lembre. Por exemplo, né, eu tive a oportunidade, né, de passar por uma constelação familiar por 2 vezes, né? Uma delas foi com você e foi a melhor delas. E o que acontece é que na hora que a gente está observando, né, gente, é uma coisa tão intensa, é uma coisa tão vivida ali, né? Porque como é que funciona, Marisa? Conta um pouco sobre a pessoa que ela vai ser constelada, como é que é esse processo para quem não conhece? Ok. Via de regra, a pessoa traz uma questão. O que, que é uma questão? Né? Isso é uma coisa importante. As pessoas perguntam o que constelar. Uhum. Como eu levo isso? Né? A escolha do que você levar para uma constelação é algo que te traz uma dor. Neste momento, a gente não conta história, não é por causa disso, por aquilo, acho que foi meu pai, acho que foi minha mãe. Na constelação familiar, nesta ferramenta maravilhosa, né? A gente fala de ferramenta, mas é um caminho maravilhoso. Né? Nós trazemos, olhamos para uma dor e aquela coisa que se repete na nossa vida. A gente muda de lugar, a gente muda de parceiro, a gente muda de casamento, muda de trabalho e quando nos damos conta, o negócio está lá de novo. Então, esses são temas excelentes, nós trazemos essas questões para serem trabalhadas. A partir do momento que trazemos essa questão, né, alguém leva essa questão, a pessoa que quer constelar essa questão, né, nós escolhemos dentro deste campo, já é o campo, a memória de campo da família. Quando eu falo família, é toda a ancestralidade. Então, sim, temos acesso a toda essa memória de campo. E dentro disso, nós escolhemos representantes. Né? Pessoas, se eu tenho uma questão com a minha mãe, que eu quero trabalhar, amo minha mãe, mas me sinto preso, a relação não rola. Uhum. Né? E Aqueles tem casos. muito, né? Tem muito. Inclusive, tem gente que gosta de falar que nasceu na família errada, não é isso? Sim, sim. O que que você acha disso? Eu acho que estamos todos na família certa. Até porque, se a gente parte do princípio, né, Gisela? Nasci na família errada. Quem foi que mandou essa família? A gente tem que olhar para cima, né? E ainda por cima, escolhemos essa família, porque foi exatamente o melhor para que a gente pudesse se desenvolver. Né? Então, ninguém nasceu na família errada. Né? É que, na verdade, a gente chega e tem algumas relações que elas são de resgate. Né? Então, existe uma certa desconforto nos relacionamentos, mas ninguém veio aqui para ficar brigando com ninguém. Isso eu posso ter certeza, né? Mas sim, né? Quando a gente vai na direção desta briga e muitas vezes vai, né, perde o ponto, desrespeitamos, nos machucamos o outro, né? Nós perdemos uma grande oportunidade de um autoconhecimento, de um processo de transformação e também de contribuir com o processo do outro. Sim. Tem uma máxima das constelações, do trabalho sistêmico, que fala o seguinte, que todos nós estamos a serviço um dos outros. Né? Concordo plenamente. Nesse momento, por exemplo, a Gisela, ela me oferece isso. Uhum. Eu ofereço isso para ela. Nós juntas oferecemos isto para vocês. Vocês vão levar isso para alguém mais. Então,
esses encontros, né? Sempre estamos a serviço. E o núcleo familiar é onde muitas vezes, sim, nós exercitamos um grande amor, né? Com relações muito boas, mas também relações muito desafiadoras. E essas relações desafiadoras é onde nos oferece a melhor oportunidade de crescimento. Quero ressaltar algo. Isso significa que nós temos que ficar dentro do núcleo? Não, não. Muitas vezes nós temos histórias, sim, de núcleos muito doentes, de pessoas doentes. Verdade. Né? Nós temos núcleos violentos. Sim, né? sim. Isso significa que nós temos que arrumar o núcleo, ficar lá. Né? Muita gente fala o karma familiar, então eu tenho que pagar. Não, não significa isso. Mas significa que nós precisamos ter respeito por este pai e por esta mãe, seja lá como eles forem, porque eles nos deram a vida, a oportunidade da vida neste corpo, nesta existência. Então, entrar neste processo, essa consciência de gratidão pela vida. Sim. Né? Não por eles são como são. Não, gratidão pela vida. Isso já nos coloca aqui dentro do nosso coração, num posicionamento muito mais saudável. E se você sabe que eu acredito que é por isso mesmo que na Bíblia, né, eles colocam que a gente tem que respeitar pai e mãe. E eu acredito que é exatamente por causa disso. Tá? Não é que o seu pai é perfeito, que a sua mãe é perfeita, tem até pais que eles abandonam os filhos e tudo mais, mas é pela oportunidade, porque e será que de repente ia aparecer alguém ou não tivesse ninguém para te dar a passagem para você poder encarnar aqui e ter essa vivência, ter essa experiência? Então, esse simples fato, né, de ter essa concordância para te dar a passagem para você poder viver a encarnação, já é um motivo para ser grato, independente do que aconteceu depois. Sem dúvida. E o que vem depois agora tem a ver o quê? Com o lapidar do nosso próprio desenvolvimento. Porque se não fosse para você viver isto, você não estaria neste lugar, você não estaria com essa família. Então, eu desconstruo algumas coisas. Eu vou num caminho um pouquinho diferente, eu acho, do que muita coisa que eu ouço dentro do viés aí da constelação. Eu costumo dizer o seguinte, você não precisa nem amar e nem amar o seu pai e a sua mãe. Você não precisa. Mas precisamos ser gratos. Sim, aceitar e respeitar. A partir do momento em que eu aceito a vida, sim, foi perfeito o que você trouxe. A partir do momento em que eu aceito esta vida, né, eu entro no processo de gratidão. E isto é curador para a nossa vida. E a hora que eu respeito, o que eu respeito? Eu respeito o que foi possível para este pai, para esta mãe, para este homem, para esta mulher, nesta existência, nesta encarnação deles. Foi isso que foi possível. Uhum. E esta base, seja ela qual for, né, que nos deu a oportunidade de um crescimento, de um desenvolver, seja da forma que for. Então, qual que é o caminho de cura dentro disso, independente de como é o seu núcleo? O caminho de cura é agradecer pela vida e aceitar o que foi possível. Quando fazemos isso, Gisela, nós nos conectamos com toda a força que vem desse sistema. Sim. Tudo que foi Porque vivido. você parou de renegar, de lutar contra, né? Sim. De ficar naquela de estar frustrado e entrar numa de revoltado, né? E começando a cortar toda a energia. Aí na hora que você aceita, e também você passa a se aceitar também, porque na hora que você aceita o outro, você também aceita a si mesmo com as imperfeições que você tem, porque ninguém é perfeito, né? E daí aceitamos a nós mesmos também com gratidão e com carinho. Sim. Porque enquanto nós ficamos brigando, revoltados, não aceitando, você está preso. Uhum. Né? Imaginem duas pessoas que estão muito bravas, brigando, rolando no chão, se esmurrando. Elas têm que estar muito próximas. Elas rolam no chão, juntas, muito próximas. Né? Então, quando nós podemos agora olhar para os nossos pais, agradecer, aceitar como foi, agora nós ficamos livres e com força, né, para agora seguir a sua vida e fazer uma boa coisa dela.
Mas para você que está chegando agora no programa A Lógica da Vida, hoje eu estou aqui com a Marisa Oliveira, que tem uma experiência de 23 anos conduzindo constelações familiares e é terapeuta transpessoal também. Marisa, se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas conseguem te encontrar nas redes sociais? Como que é? Redes sociais todas hoje em dia, né, Gi? Principalmente pelo Instagram. Procurou Marisa Oliveira Origens, que é o meu espaço, onde eu atendo, onde eu tenho os meus cursos, meus workshops. Então, Marisa Oliveira Origens, vão me achar no Instagram, no YouTube, no TikTok, né? Ou mesmo, se quiser mandar um contato, um WhatsApp, Sim. né? O 983-170-170, você me acha. Maravilha, bacana, gente. Vale a pena, viu? Que o trabalho da Marisa é muito sério. Ela tem experiência, porque acredito, gente, tenho certeza, para falar a verdade, que tem certas profissões que é preciso haver experiência, é preciso haver vivência, é preciso conhecer o ser humano. E tem muitos tipos de ser humano, tá? Então, a questão de você ser terapeuta e de conduzir uma constelação familiar, eu concordo com a Marisa e eu vejo que está na moda. Tá? Tá na moda. Isso é perigoso. Eu vejo que existem modismos dentro da espiritualidade. Todo mundo é coaching, depois todo mundo é mentoria. Agora a constelação é a bola do momento. E tá na moda. Então o que eu tô vendo? Eu tô vendo pessoas fazendo constelação com bonequinho, né, constelação dentro da água, os bonequinhos boiando, esse tipo de coisa, se flutuar para cá, se flutuar para lá, com animais também, eu vi com cavalos. Eu queria saber, né, como é que você trabalha e o que você acha dessas técnicas que o pessoal está usando hoje em dia. Agora ela me coloca numa saia justa com os meus colegas consteladores. Meu Deus do céu. Imagina, eu vou colocar aqui o meu ponto de vista. Isso. Nada de contra como quem está trabalhando outras coisas. Qual é o caminho que eu sigo? Uhum. Né? Eu entendo, isso está também nos meus cursos de reiki, eu tenho um grupo muito forte de reiki. É verdade. A gente atende pessoas, dou formação de reiki. É a mesma coisa que vale para mim. Eu acho que enquanto a gente não dominar totalmente, não tiver totalmente a compreensão da base, sim, né, eu tenho dúvida, eu não me permito dar um próximo passo. Porque se eu não peguei ainda essa base, sim, né, como que eu já vou inventando coisas? Sim, né? A gente sim. segue abrindo muitas outras possibilidades. É uma questão de responsabilidade, né? Sim. Então, o que eu sinto? Minha caminhada, ok? E eu ouvi o Bert Hellinger, o próprio Bert Hellinger, ele falando que muitas e muitas coisas ainda tinham para se descobrir sobre o trabalho das constelações familiares. Né? Então, com 23 anos, trabalhando constelações, praticamente toda semana atendendo constelações ou tendo os grupos, eu me surpreendo em todas elas. Uhum. Tem hora que eu olho e falo, uau, da onde isto saiu? Tem coisas que eu não consigo explicar. Sim. E duvido que tenha um constelador que vai dizer que consegue explicar tudo. Tudo. Porque nós estamos falando ainda de um campo que ainda não foi totalmente explorado. Nós estamos falando de um campo morfogenético, nós estamos falando da fenomenologia, nós estamos falando de algo que a gente ainda não consegue pegar, que já caminhamos muito. Sim. Muito, né? Sim. Se eu tenho 23 anos sendo consteladora, eu tenho mais de 30, acho que uma vida inteira, estudando bioenergia, estudando espiritualidade. Não dá, na minha opinião, para falar de constelação familiar sem falar em bioenergia. Sim. A gente está falando em campo. Em campos. Né? Uhum. Então, eu prefiro focar mais na base do trabalho, que são os representantes com pessoas. Eu também trabalho com os bonecos. Uhum. Eu costumo dizer, quando eu não consigo convencer o meu paciente, o meu cliente a fazer um workshop. Tá. Né? Quando ele não quer ir lá para participar pessoalmente junto com os outros representantes. Isso. E perde uma grande oportunidade, porque é muito rico, né? Nossa, o trabalho do grupo, que você vê as outras constelações. Sim, você aprende com os outros, aquele serviço, né? Aquela troca. Às vezes vale muito mais do que a sua própria constelação. Sim. Vou te dizer, eu aprendo muito. Então, eu acho que tem uma força do trabalho presencial,
do trabalho com pessoas ali, ancorando a força dessas pessoas do grupo, que, na minha opinião, é o melhor caminho ainda. Já fiz constelação, já me expus ao trabalho da constelação com água, já me expus ao trabalho da constelação com cavalo. É muito interessante. Sim. Claro que tem um movimento, eu vejo um movimento que acontece, eu não vou dizer que não aconteça nada. Sim, mas eu prefiro explorar mais a base. E acho que nós temos muito para caminhar dentro da base. Sim, sim. Oferece, né, um melhor conteúdo, um melhor trabalho para o paciente e para todos que estão lá participando, né? Com certeza. E outra coisa que eu te perguntar, dentro de todas essas milhares aí de pessoas, né, se eu posso dizer assim, porque milhares. Quando tem um grupo desse, não é uma pessoa, né, gente? Tem aquele que vai constelar e tem os outros representantes, tem as pessoas que estão apoiando, então é um grupo, né, de pessoas que participam. Tem algum problema que você observa que seja uma causa comum? Quais são as causas mais comuns de queixa que as pessoas trazem quando elas vão para a constelação? Se é que tem isso. Tem sim. Muitas vezes as pessoas chegam com questões em relacionamento, né, casamentos, relacionamentos amorosos, que por mais que tenha ali um carinho, elas querem um relacionamento, mas nunca acontece. Nunca acontece. É uma coisa cíclica, né? Sempre acontece o mesmo tipo de situação. Isso. Ou elas não sabem, elas não conseguem se encaixar muito, não se sente. Nesse momento elas falam que não é a minha família. É como se elas não conseguissem se encaixar muito em nenhum lugar. Falta algo, falta algo. Sim. Ou muitas vezes uma doença. O trabalho das constelações com doenças é fantástico. Olha. O meu professor, que é o Dr. Renato Bertatti, é um médico. Né? Tá. Mais de 20, se eu sou consteladora há 23, foi antes disso ainda. Olha que bacana esse né? cara. Então tem um trabalho fantástico aqui no Brasil, muito forte, com doenças. Então muitas pessoas trazendo doenças para o trabalho sistêmico, doenças de depressão, né? Síndrome de pânico. Então, as pessoas se sentem, muitas vezes, paralisadas. Elas querem fazer as coisas, seja no âmbito da profissão ou dos relacionamentos, elas não conseguem dar passo. Essas são queixas muito comuns. Sim. Muito comuns, né? E a gente observa, isso está muito vinculado, né? Quando chega uma doença, nós colocamos a doença. Né? Sim. A Não é contar a história toda, não. toda a novela. Né? Não, senão... aquela coisa pontual. Né? Isso. Essa é a grande diferença do trabalho da psicoterapia, que eu também faço, o trabalho da terapia, do consultório, sim. com o trabalho sistêmico. No trabalho da terapia, sim, essa ferramenta fantástica também, nós contamos as histórias, contextualizamos, exploramos, voltamos, o que aconteceu naquele momento lá da infância, naquele... E é muito agradável, né, Marisa? Porque eu falo, puxa vida, todo mundo podia ter o direito de poder fazer terapia. Porque é muito agradável, com uma pessoa que é profissional, que é capacitada, onde existe uma privacidade, você pode colocar suas coisas com segurança. Nossa... é maravilhoso também, né? Sim, fantástico. E a privacidade, né? Porque é um atendimento individual. Sim. Né? Muitas vezes, quando as pessoas buscam a constelação individual com os bonecos, é isso que elas estão buscando também. Tá. Por isso que eu entendo. A privacidade. A privacidade. Às vezes elas não estão prontas para se abrir ou Sim. confiar no grupo. Tá. Né? Então, nesse momento, os bonecos são bem-vindos. Então, a gente pode dar passos, mas eu sempre convido depois para o grupo. Né? Então, a grande diferença da psicoterapia, em que nós contextualizamos e exploramos a história, para a constelação não contamos histórias. Muitas vezes, hoje, nós fazemos constelações sem a pessoa trazer um tema. Tem uma minissérie... Tem uma minissérie na Netflix que chama Uma Nova Mulher, vale a pena assistir. Ali eles trazem exatamente o que acontece no trabalho sistêmico. Tá. E na minissérie, as pessoas não trazem as questões
né? Sim. O constelador sente o campo, porque tem uma memória de campo, e a partir disso, isso se desenrola. Gente do céu, mas passa muito rápido o tempo aqui, o programa acabou. Eu vou trazer aqui a Marisa novamente, ficaram muitas questões e acrescentou bastante. Então me siga nas redes sociais, é Gisela Campiglia, e siga também Marisa Oliveira Origens. Isso, perfeito. Obrigada, gente, um abraço grande. Muito obrigada, um abraço.